Não é preciso ser um gênio para pensar estrategicamente. Você só precisa conectar suas ações de hoje com o resultado que você quer viver amanhã. E o curioso é que muita gente acredita que pensamento estratégico é algo reservado para executivos ou consultores. Mas na verdade, ele começa com algo muito mais simples: saber por que você faz o que você faz. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como funciona o pensamento estratégico e como você consegue aplicar na prática porque ele é tão importante para a sua promoção. Eu sou Gil, estrategista de carreiras e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Segundo o estudo da Harvard Business Review, apenas 37 dos profissionais conseguem conectar claramente suas tarefas diárias aos objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, a maioria das pessoas trabalha e elas não sabem por que elas estão trabalhando. Basicamente é isso. E aqui eu não estou falando o porquê do seu trabalho. Né? Você pode trabalhar para alimentar sua família, para prover para sua família, você pode trabalhar para, enfim, viajar, para fazer o que você gostaria de fazer, etc. Não é isso, mas o contexto geral, certo? Então, não sabem, 37% das pessoas não sabem. Por que eu estou fazendo esse projeto? Não sei. Por que eu estou contratando esse fornecedor? Também não sei. Ah, é para comprar um material para quê? Não sei. Por que eu preciso negociar esse preço justo? Ah, eu vou economizar, mas por quê? Então, não sabe a conexão. Às vezes, por exemplo, tem uma meta lá de negócio que precisa reduzir o valor das negociações dos contratos. Por isso que ele precisa de um preço justo. Às vezes ele está querendo um preço justo só porque ele é bom em negociação. É um exemplo, mas veja, só para dar um contexto para a situação. O pensamento estratégico não é pensar algo complexo. Na realidade, é o contrário disso. É pensar algo que esteja conectado. É conseguir enxergar as relações entre o que você faz e o que você quer alcançar e o contexto que rege isso tudo. Por exemplo, a McKinsey mostrou em 2024 que os líderes que aplicam o pensamento estratégico nas decisões diárias têm 3 vezes chances mais de serem promovidos em até 2 anos. Olha só, essa informação é importantíssima. E por que disso? Porque eles não estão apenas entregando tarefas sozinhas. Eles estão construindo o futuro enquanto estão executando o presente. Basicamente é isso. Eles estão conectando as tarefas. E é isso que é o pensamento estratégico. E eu já vi uma realidade bem interessante, que é o seguinte: quando eu trabalhava com logística diretamente, né, na área de transportes, eu conheci muita gente que pensava algo como assim: como minha contratação de caminhões e planejamento de carregamentos está conectada com as ações da empresa, com as ações estratégicas da empresa. A pessoa ficava imaginando isso, mas ela não ficava pensando nisso muito tempo. Mas ela percebe que ela não conseguia enxergar o valor do que ela estava fazendo. Por que eu estou contratando esses caminhões? Qual que é o motivo disso? Né? E assim, é muito simples. Sem a contratação, o cliente não recebe o produto e a empresa não fatura. Ou seja, é uma tarefa que ela faz, que é relativamente simples, contratar transportadora, mas que representa praticamente quase todo o resultado da empresa. Porque o vendedor lá fez a venda, mas se o caminhão não for carregado, o cliente vai receber o produto. E aí uma pergunta que pode surgir, né? Mas e se ela só faz isso no operacional, como que ela vai crescer? Cara, a resposta disso é muito simples. Sendo a melhor na função que ela faz. Organizando, planejando, melhorando as tarefas, sugerindo melhorias para o time como um todo, treinando pessoas, criando cadeia de processo que vai girar sozinha. E assim ela consegue sair do operacional. O problema é que muita gente entra no operacional e não consegue sair porque eles acham que se treinar outra pessoa ou criar um processo que vai girar sem eles, eles serão demitidos. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Então a pessoa acaba criando essa limitação na cabeça dela. Sendo que na realidade ela precisa criar uma forma dela sair dali, porque se ela não cria, ninguém vai querer tirar ela de lá, porque é só ela que sabe fazer. Então, né, normalmente esse é o primeiro pensamento que provavelmente deve passar na cabeça do gerente que gerencia ela. Fala, putz, eu não tenho um profissional melhor para colocar ali, essa pessoa entrega bom resultado, vamos manter ela por ali mesmo.
E assim, não é bom pensar dessa maneira. Na realidade, esse líder ele está sendo uma pessoa completamente relapsa, mas eu não duvido que isso aconteça e na realidade eu já vi isso acontecer. Então, pode ser que tenha se tornado comum, apesar de que eu não tenho dado para poder trazer aqui para vocês. E aí, pessoal, como que funciona, né? Na vida pessoal também funciona assim. Na sua vida convencional. O pensamento estratégico, ele transforma o desejo em uma direção. Se você quer comprar uma casa, eu preciso juntar dinheiro. Isso não basta, né? Porque isso é muito simples. Mas você precisa pensar, quanto de dinheiro eu preciso ganhar a mais para eu poder comprar essa casa? Ou será que com as reservas que eu tenho eu consigo? O que eu preciso fazer hoje para que eu consiga comprar essa casa daqui 2, 3, 4, 5 anos? Qual a habilidade financeira que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer para tornar isso possível? E conectar o comportamento que você está fazendo com a competência que você precisa desenvolver e a conquista que você quer chegar, que é a compra da casa. Esse é o pensamento estratégico que precisa ser desenvolvido. E aqui, ele é um pouco diferente do pensamento estratégico quando você conecta suas ações gerais, né? Então, esse pensamento estratégico que eu estou dizendo você olha para a sua situação e vê como que as coisas se conectam. E como que suas ações se conectam com as coisas que você faz. Isso é o resumo. Beleza? De acordo com a Forbes, pessoas que fazem um planejamento geral das coisas, com metas de longo prazo, elas aumentam em 62% a chance de realmente alcançar aquele objetivo. Estratégia é isso. É clareza aplicada ao longo do tempo. E sabe por que normalmente isso acontece? Porque esse pensamento a longo prazo funciona porque elas não desistem nesse prazo, nesse processo. Elas olham, em 3 anos, ou 2, 3, 4, 5 anos, eu vou fazer isso todos os dias sem parar, repetidamente, não vou desistir. E aí, quando o resultado vem, as pessoas acreditam que foi da noite para o dia, mas na realidade foi uma construção que começou lá no planejamento, lá no pensamento estratégico, beleza? E no trabalho, mais uma vez, o pensamento estratégico vai ser alinhar suas entregas com o cargo que você quer ocupar. Não faz sentido você começar a fazer coisas que são totalmente operacionais se você quer ocupar um cargo acima. Então você precisa buscar projetos que vão te proporcionar chegar no cargo acima que você queira. E se você está esperando alguém te dizer o que fazer, mais dia ou menos dia você vai ficar estagnado, porque as pessoas elas não estão preocupadas com você. Elas podem até gostarem de você, elas podem querer que você se desenvolva, mas elas não estão preocupadas com o seu desenvolvimento assim como você deveria estar. Os líderes eles têm umas metas de desenvolvimento, mas eles não são totalmente preocupados com o seu desenvolvimento como você deveria ser. E aqui você não pode ficar esperando as pessoas chegarem até você e dizer o que você precisa fazer. Você tem que fomentar isso nelas. Você tem que perguntar isso para elas. Eu já tive reuniões com meus líderes que eu chegava e perguntava qual que é o próximo passo, o que eu preciso fazer para ser promovido, qual que é o desenvolvimento que eu preciso ter, o que eu preciso desenvolver, quais são as atitudes que eu preciso desenvolver para ocupar a função X, a função Y. Vai especificar exatamente o que você quer. Então, isso é extremamente importante você conectar isso, porque isso é estratégia. Isso é pensar estrategicamente. Construir o caminho que você quer construir para chegar no resultado que você quer chegar. A Gartner mostrou que os profissionais com autonomia e visão de negócios são 55% mais propensos a receber projetos de alta visibilidade. E são esses projetos que vão abrir os caminhos para a promoção. Então, quando você tem autonomia, você tem decisão, você tem visão de negócio, você consegue mostrar isso para as pessoas que fazem parte ali do seu círculo onde você vai se desenvolver, excelente. Isso vai começar a abrir caminho.
O pensamento estratégico é uma habilidade que você vai precisar manter para que você fique relevante e ser a escolha mais óbvia numa eventual promoção. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro quais são as outras habilidades que você pode desenvolver e como cada uma delas você pode aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu tenho certeza que seus resultados vão começar a se transformar já nas primeiras semanas e as pessoas vão começar a notar isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse aqui. E aí, o primeiro passo que você tem no pensamento estratégico é mapear o seu próximo degrau. Então, se você não sabe, você precisa saber. Qual cargo, função ou desafio você quer assumir nos próximos 6 ou 12 meses? Qual que é esse ciclo de projeto que você quer? Onde que ele está? Né? E o segundo passo é observar, por exemplo, se você definiu que é um carro que você quer ocupar, quem está lá hoje? O que essa pessoa fez para chegar lá? Quem que é essa pessoa? Como que ela... O que ela decide? O que ela faz? Quais os resultados que ela entrega? E aí você vai começar a agir como se você estivesse nesse lugar. Você não vai, obviamente, você não vai ocupar o lugar dessa pessoa, mas você vai começar a antecipar entregas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo os meus planos de desenvolvimento, eu sempre pegava o RH, né, disponibilizava isso para a gente, mas eles tinham lá o que se esperava de cada banda de profissional. Então você tinha um profissional júnior, pleno, sênior, né, supervisor, gerente, etc. Então essas a gente chama de banda, né? Essas bandas lá tinha as competências que cada uma precisava desenvolver. E na minha função eu sempre pegava uma ou duas acima da minha banda convencional. Por quê? Eu queria me desenvolver para a próxima, então eu pegava pelo menos uma, né? O básico era uma, mas eu normalmente pegava duas. Então, por exemplo, se eu tivesse como analista sênior, eu pegava a banda de gerente, porque para chegar a gerente você precisava passar por supervisor. Então eu pegava a banda do gerente e olhava lá, o que estão esperando do gerente? Eu vou me comportar igual esse cara aqui, que é o que estão esperando de um gerente, entendeu? É exatamente isso. Eu olhava sempre um pouco acima e começava a antecipar essas entregas, principalmente propondo melhoria, conectando o trabalho, né, o impacto que eu tinha na empresa, quanto que eu economizei, quanto que não. Por exemplo, eu já fiz um projeto que eu economizei ali coisa de 20, 30% de orçamento. Já fiz redução de gasto em 5%, que é muito, dependendo do desafio que a empresa te propõe, entendeu? É nesse sentido, tá? E aí, além do pensamento estratégico, é importante você entender o todo. E o que é isso? Você ver uma perspectiva geral da empresa, entender como as áreas se conectam. É saber como que o processo que você domina se conecta com outros processos de outras áreas e quais são os objetivos gerais disso tudo. A IBM mostrou lá em 2025, esse ano, 2025, que as organizações que as pessoas entendem a estratégia de forma integrada têm 23% mais produtividade e 34% menos retrabalho. Olha só. E aqui se fala, mas pô, que dado é esse? Cara, imagina, 23% mais de produtividade e 34% menos de retrabalho. Você está disponibilizando mais tempo para você fazer outras coisas e entregar mais resultado e está disponibilizando mais tempo não tendo que refazer outras coisas, não tendo que refazer as mesmas coisas que você já fez. Então, quando você entende o todo, você encontra oportunidades que outras pessoas não conseguem ver. E é um prato cheio para te colocar na frente da concorrência. E pensa que tudo dentro de uma organização, tudo dentro de uma empresa é como se fosse uma rede. E cada área é um nozinho que vai conectando essa rede. E o pensamento estratégico é o fio que vai conectando esses nós. É basicamente isso que funciona. O pensamento estratégico é isso. É como todos esses pontos começam a se conectar, dando sentido ao trabalho que está sendo feito. Eu vou dar um exemplo de um processo que eu conheço, que era onde eu trabalhava. O processo de emissão de nota fiscal. Às vezes você não conhece, mas esse processo ele tem toda uma etapa
anterior de outras áreas até chegar na etapa de faturamento, que é a emissão da nota fiscal. Você tem uma pessoa que vai gerar um pedido, que eles chamam, você tem uma pessoa que vai processar esse pedido, depois você tem uma pessoa que vai emitir esse pedido e vai faturar esse pedido e vai gerar uma nota fiscal. Então, você entendeu esse todo, é importante porque você pode saber e mapear gargalo, entender onde estão as oportunidades. Por isso que é importante entender o todo. E aqui eu estou dando um exemplo simples. Quando você está em níveis mais estratégicos, isso se torna cada vez mais importante, porque você vai estar olhando de cima mesmo. Você não vai estar executando a tarefa, você vai estar olhando o processo de cima e tendo que enxergar onde cada nozinho está se conectando. Percebe? Então, desenvolver um pensamento estratégico é um treino. E o primeiro passo é aprender a pensar os cenários especificamente. O que pode acontecer se eu fizer isso e se eu não fizer? O segundo é entender o impacto dessas ações. Qual que vai ser o resultado gerado? E que cada decisão tem uma consequência direta ou indireta. E o pensamento estratégico está justamente em enxergar essas camadas por trás. E terceiro é comunicar-se da forma que você entenda o todo dos processos. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro duas formas de desenvolver o pensamento estratégico e uma delas é entendendo o contexto atual, suas fortalezas, suas fraquezas e algumas coisinhas mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para, se você quiser aprofundar nesse assunto e se tornar uma referência na sua área sobre estratégia, o link vai estar aqui embaixo. É só você assistir depois desse vídeo aqui. Não ficou ruim. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro duas formas de desenvolver o pensamento estratégico e uma delas é entendendo o contexto atual, suas fortalezas e suas fraquezas e algumas coisinhas mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser se aprofundar no assunto e se tornar referência na sua área quando se fala em estratégia. E aqui, pessoal, o pensamento estratégico, imagina como se ele fosse um músculo. Você precisa ir na academia para fortalecer, né? Então, toda vez que você usa o pensamento estratégico, age com um propósito, com consciência de onde você quer chegar, você está fortalecendo esse pensamento, você está fortalecendo essa competência. Quem não pensa estrategicamente vai acabar trabalhando para uma pessoa que pensa. Ou seja, você está fadado a ficar estagnado se você não pensa estrategicamente. É basicamente isso que eu estou falando aqui. E quem conecta o agora, de fato, com o futuro que quer conquistar, começa a construir um caminho rumo à sua promoção. Se o que você está fazendo hoje não te aproxima do futuro que você quer viver, você com certeza não está pensando estrategicamente. Então é hora de parar, deixar essa distração de lado que você está aí vivendo e começar a construir de verdade o seu futuro. Se você não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreiras, e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre como é importante ter o pensamento estratégico para que você possa ser promovido, e isso fará você pensar em como conectar as suas ações com o futuro que você deseja alcançar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. Para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.